O conjunto dos números naturais tem esse nome justamente porque os números naturais são aqueles números que têm uma contagem natural, ou seja, são aqueles números mais intuitivos, aqueles que a gente contaria normalmente. 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Então a gente está falando só de números positivos e estamos falando desses números que não têm casas decimais, beleza? Então vamos colocar aqui na tela, ó. Exemplo aqui, os números naturais normalmente a gente simboliza com a letra N. Muitas vezes coloca essa letra N mais estilizada, assim, do jeito que eu coloquei para vocês. E vou exemplificar aqui os números naturais. Nós temos o 0, que é o primeiro número natural, temos o 1, o 2, o 3, o 4 e sucessivamente, tá? Essas reticências aqui, ó, o que elas estão indicando para a gente, essas reticências? Elas estão dizendo para a gente que você tem infinitos números naturais para frente, tá? Então você pode ter, isso aqui vai indefinidamente, você tem o 50, tem o 500, tem os 50 milhões, enfim, todos esses números são números naturais, tá? Então, para a direita aqui da nossa listagem, você tem uma extensão infinita. Agora, você tem um início. O início dos números naturais, o menor número natural, é o 0, beleza? Tem mais coisas. Os números naturais são todos positivos, tá? Todos os números naturais são positivos, então, com exceção de um deles, o 0. O 0, ele não é considerado um número positivo. O 0 não é considerado um número positivo, portanto, a gente pode escrever o seguinte, que os números naturais positivos, eles são simplesmente aquele mesmo conjunto de cima, ó, só que sem o 0. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, esses são os números naturais positivos. O que você precisa guardar aqui, ó? O 0, ele não é um número positivo. Ele também não vai ser um número considerado negativo, como a gente vai ver mais para frente. Mas, enfim, o 0, então, ele não entra nessa classificação de positivo nem de negativo, tá? Então, quando você quiser representar os números naturais positivos, é só você tirar o 0, beleza? Continuando aqui, alguns conceitos importantes de números naturais. O que é o sucessor de um número natural? É o número que vem exatamente depois dele. Se você tem o número 7, por exemplo, qual é o sucessor de 7? O sucessor de 7 é 8. O sucessor de 8 é 9 e assim por diante, tá? Então, de uma maneira genérica, se eu tenho um número natural que eu vou chamar aqui de n, qual é o sucessor desse número? É o número n mais uma unidade. É n mais 1, tá? Veja, ó, 7, a gente somou 1 para chegar no 8, somou 1 do 8 para chegar no 9. Então, o sucessor de um número natural, n, é dado por n mais 1, beleza? E o que é o antecessor de um número? O antecessor, você pode fazer a análise no sentido inverso. Qual é o número que vem antes do 9? Antes do 9, você tem o 8. E quem vem antes do 8? O 7. Tá? Veja que agora nós estamos subtraindo uma unidade, ó. E aí você pode escrever o seguinte, se você tem um número n, qual vai ser o antecessor desse número n? O antecessor dele é simplesmente aquele número n menos uma unidade. Então é assim que você representa de forma genérica o antecessor de um número, tá? E, por fim, o que são números consecutivos? A gente diz que dois números naturais são consecutivos quando eles estão um em seguida do outro, ó. Veja que o 8 e o 9 são consecutivos. O 7 e o 8 são consecutivos também, tá? Então, você pode dizer de uma forma mais genérica aqui, ó, se você tem um número n, nós sabemos que o sucessor dele é n mais 1. Nós sabemos que o antecessor dele, ó, é n menos 1. E aí nós podemos dizer que n menos 1, n e n mais 1, isso aqui é uma representação genérica de três números consecutivos, três números que estão aí numa ordem crescente. Tá? Então vamos ver mais um pouquinho, ainda dentro dos números naturais, alguns conceitos importantes para você, que são os números pares. Nós dizemos que um número natural é par quando esse número pode ser dividido por 2. Então, se o número é divisível por 2, esse número é par. Significa o quê? Que se você pegar um número, dividir por 2 e chegar num resultado exato, esse número é par. Se você não chegar num resultado exato, esse número é ímpar.
Quais são os primeiros algarismos, os primeiros números pares? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, tá? E aí, além desses, quais são os outros números pares? Qualquer número que terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Então, 18 é par? É, porque termina em 8, que é um número par. 1974 é par? Também, porque termina em 4, que é um número par também, tá? Então, lembra esse conceito básico aí do que é um número par. E um número ímpar, pessoal? Um número ímpar é um número que não é divisível por 2. Tá? Ele vai deixar um resto. Se você for dividir esse número aqui por 2, ele vai deixar um resto. Por exemplo, o número 3. Se você tem o número 3, imagina que você tem três pares de sapato, tá? E você precisa dividir esses pares em 2 grupos iguais. Tem como dividir em 2 grupos iguais? Não tem, né? Você vai ficar com um grupo com um par de sapato, outro grupo com um par de sapato e vai sobrar um. Então você tem um resto aí de um par de sapatos, tá bom? Então o número 3 ele é um número ímpar. Da mesma forma, quais são os primeiros números ímpares aqui? 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são os primeiros números ímpares. E aí você vai dizer que qualquer outro número que terminar com algum desses aqui, vai ser ímpar também. Então 19 é ímpar porque termina em 9. 1987 é ímpar porque termina em 7 e a gente sabe que 7 é ímpar e assim por diante. Então só de você bater o olho no último algarismo, no algarismo da casa das unidades, você sabe se o número é par ou ímpar. Beleza? Tem mais algumas coisinhas que é importante você saber sobre números pares e ímpares, que às vezes acaba aparecendo. Isso dificilmente é uma questão de prova, dificilmente você vai ter uma questão perguntando simplesmente sobre números pares e ímpares. Mas esse é um conhecimento que normalmente você precisa ter para resolver outras questões, tá? Então, o que é importante você saber? O que acontece se você somar 2 números pares? Imagina o seguinte, eu vou colocar aqui, P mais P para representar a soma de 2 números pares. Vamos somar quaisquer 2 números pares aqui, 18 mais 6, por exemplo. Quanto que é 18 mais 6? Isso aqui é 24. O que eu quero que você perceba é o seguinte, quando você pegou um número par e somou com outro número par, você chega num resultado que é par também, tá? Então você pode guardar, que par mais par dá um resultado par. E se você fosse subtrair, se fosse par menos par, se você fizesse 18 menos 6, você teria o resultado 12, tá? Então veja que par menos par também tem um resultado par. Então tanto na soma como na subtração, para os números pares fica assim. Como é que fica para os números ímpares? Imagina que você some 2 números ímpares, tá? Pegar ímpar mais ímpar. Se você somar 2 números ímpares, eu vou exemplificar aqui com 9 mais 5, né? 2 números ímpares aqui, a soma deles é 14. Aqui você já está vendo que quando você soma um número ímpar com outro número ímpar, o seu resultado é par. E quando você subtrai 2 números ímpares? Se você subtrair 2 números ímpares, vou fazer o 9 agora menos 5, você tem o resultado 4. Repare que você fez ímpar menos ímpar e teve um resultado par, tá? Então, quando você somar ou quando você subtrair 2 números pares ou 2 números ímpares entre si, o resultado vai ser sempre par. Veja que em todos os casos, o resultado foi par, tá? E você tem ainda a situação onde você soma um par com um número ímpar. Se você fizer isso, agora já vai ser diferente, repare. Vamos somar, por exemplo, o número 9, ou melhor, o número 6, que é um número par, com o número 9, que é ímpar. Se você fizer essa soma, você tem o resultado 15. Aqui você já está vendo que se você somar um par com um ímpar, você vai ter um resultado final ímpar, porque 15 é ímpar, né? E se você fizer essa subtração, um par menos um ímpar, vou pegar aqui, por exemplo, o número par 8 e vou subtrair o número ímpar, que é 3. Fazendo essa subtração, eu tenho o resultado 5. Veja que aqui eu fiz par menos ímpar e obtive um resultado ímpar também.
tá? Qual a conclusão que você pode chegar aqui, para você lembrar isso aqui mais facilmente? Se você tiver números da mesma classificação, ou seja, dois números pares ou dois números ímpares, tanto na soma como na subtração, o resultado vai ser par. Se você tiver números de classificações diferentes, um par e um ímpar, tanto na soma como na subtração, o resultado final vai ser ímpar, beleza? Guarda isso daí e vamos olhar ainda um pouquinho como ficaria a multiplicação. Vamos pegar um par e multiplicar por outro par? Pegar, por exemplo, 2 vezes 4, quanto dá 2 vezes 4? Isso dá 8. Aqui eu já estou vendo que par vezes par dá um resultado par. E se eu pegar dois ímpares, 3 vezes 5, multiplicando dois números ímpares, ó, deu 15 isso aqui, eu posso dizer que ímpar vezes ímpar dá ímpar. E se eu pegar um de cada? Se eu pegar, por exemplo, 2 vezes 5, um par vezes um ímpar, aqui eu tenho 10. Então, eu tenho aqui ó, que par vezes ímpar tem resultado par, beleza? Veja que você nem precisa ficar gravando isso, ó. Você não precisa ficar gravando, porque veja que é só você jogar um exemplo. Se na hora da prova você precisar lembrar disso aqui, é só você jogar um exemplo rapidinho, pegar um número par e um número ímpar, ou dois números pares, ou dois ímpares, como for preciso, e você vai lá e simula e vê o resultado que você chega, tá bom?